Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 15 de dezembro, terminada a nossa jornada com os Atos dos Apóstolos, hoje nós queremos responder um pouco a pergunta que fica no final dos Atos dos Apóstolos. Quando terminamos de ler esse livro, vem sempre a pergunta: e como seguiu o Evangelho? O Evangelho não pôde ser aprisionado, o Evangelho continuou a ser anunciado. E aí nós temos um belo documento do século II que fala então dessas comunidades cristãs, como que elas perseveraram e se tornaram para o mundo aquilo que a alma é para o corpo. Então quero apresentar para vocês hoje esta carta a Diagneto. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Durante muitos e longos séculos, um elegante manuscrito composto em grego permaneceu ignorado no mais abissal dos silêncios. O texto, de origens até hoje misteriosa, só foi encontrado, e por acaso, no longínquo ano de 1436, em Constantinopla, junto com vários outros manuscritos endereçados a um certo Diogneto. Se não há certeza sobre o seu autor, sabe-se que o destinatário do escrito era um pagão culto, interessado em saber mais sobre o cristianismo, aquela nova religião que se espalhava com força e vigor pelo Império Romano e que chamava a atenção do mundo pela coragem com que os seus seguidores enfrentavam os suplícios de uma vida de perseguição e pelo amor intenso com que amavam a Deus e uns aos outros. O documento que passou para a posteridade como a Carta de Diogneto escreve quem eram e como viviam os cristãos dos primeiros séculos. Trata-se, para grande parte dos estudiosos, da joia mais preciosa da literatura cristã primitiva. Seus parágrafos 5º e 6º compõem o trecho mais célebre deste tesouro da história cristã e que traz grandes luzes para a nossa reflexão. Assim diz a carta a Diogneto. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu.
obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma a impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos maltratados se multiplicam mais a cada dia. Esta é a posição que Deus lhes determinou, e a eles não é lícito rejeitá-la. Então, aí está parte desta carta de Ogneto que vale a pena a nossa reflexão. Os cristãos continuaram firmes na fé. Esse testemunho do início do século II fala dessa perseverança dos cristãos, como que eles se tornaram de fato fermento na massa. Que nós possamos então prosseguir os atos dos apóstolos nos nossos atos, nas nossas atitudes, no jeito da gente viver neste mundo. Que nós possamos ser coerentes com o Evangelho, porque o Evangelho, ele não pode parar. É preciso que tenhamos a alegria de anunciar o Evangelho, anunciá-lo com palavras quando necessário, mas anunciá-lo com a nossa vida sempre, com o testemunho. Que Deus então nos conceda essa graça de fazermos estas páginas dos Atos dos Apóstolos continuarem então a ser escritas na minha história, na sua história, na história de nossas comunidades, na história de nossa igreja. Que Deus nos abençoe e lembremos sempre disso. O Evangelho não pode parar, ele segue a sua viagem. Então quero convidá-los para hoje à noite fazermos a nossa live de encerramento dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar recebendo a Nelly, o Cássio, a Jane, que vão estar nos ajudando a refletir e celebrar o final desta caminhada. Será uma live muito bonita, vale a pena você assistir no canal da nossa fraternidade no YouTube. Então, sejam bem-vindos hoje às 7h30 da noite. E amanhã nós vamos começar a nossa novena de Natal.
Está aí também disponível para vocês no grupo o link para vocês enviarem para seus familiares, amigos, convidarem mais pessoas a somar conosco nesta nossa jornada. Nos próximos dias faremos então a nossa novena para no dia 26 nós começarmos o livro do Apocalipse. Convide então seus amigos, seus parentes para vir somar conosco, fazer companhia nesta viagem pelas terras bíblicas. E eu deixo também para vocês aí hoje o texto da carta a Diogneto, um áudio completo, toda a carta. Quem quiser ouvir, vale a pena ouvir o áudio que eu vou deixar também para vocês com a carta a Diogneto. Que Deus, então, nos abençoe, nos fortaleça. Que esse estudo dos Atos dos Apóstolos que nós estamos terminando seja para a gente, de fato, grande ânimo para a gente viver como igreja, viver como comunidade. Que o Senhor Deus, de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.